Aula 2: como usar o sabão em pó e o amaciante. Quando você tenta usar o gerenciamento de riscos ocupacionais só usando a visão convencional, pode ter resultado? Pode. Pode dar certo? Pode. É igual você usar o sabão de pedra para lavar roupa na mão. Pode? Pode. Você gasta mais energia e talvez não tenha o resultado que esperava. Passa mais tempo fazendo aquilo. É aí que entra a questão de você começar a usar, pessoal, o gerenciamento de riscos ocupacionais de uma forma mais estratégica. É aí que entra o sabão em pó. Você coloca a roupa na máquina, coloca o sabão em pó e ponto. Você vai ter a roupa limpa. A lógica aqui, pessoal, entenda, isso daqui é uma analogia para você entender que não dá para você ficar só focando na NR, não dá para ficar focando só na fiscalização. Pessoal, quando a gente pega e fala a respeito do gerenciamento de riscos ocupacionais, a gente tem que entender uma coisa muito importante. Que esse gerenciamento de riscos ocupacionais, ele vai ajudar a melhorar o desempenho de SST dessa organização. O que é melhorar o desempenho, pessoal? Fazer com que ela saia da situação em que ela se encontra para uma situação de melhoria. O que é essa situação de melhoria, pessoal? Menos acidentes, menos riscos, menos doenças e coisas do tipo. Como é que a gente faz isso na prática, tá? Primeiro ponto, pessoal, a gente tem que ter engajamento da liderança e participação dos trabalhadores. Se você não tiver engajamento da liderança e participação dos trabalhadores para fazer o que você precisa fazer, você não vai conseguir. Você vai estar tendo uma atuação cartorial, fábrica de papel. Você vai estar secando gelo. Tranquilo? Você tem o engajamento da liderança e participação dos trabalhadores, você vai ter a primeira atividade que você tem que fazer no que diz respeito ao gerenciamento de riscos ocupacionais. Você vai ter que identificar perigos. E aí, vem aquela questão, pô, mas identificar perigos, né? Ou seja, você vai ter que levantar todas aquelas fontes, circunstâncias que têm potencial para gerar lesões ou agravos à saúde do trabalhador. Você tem que mapear, você tem que levantar isso. Você depois vai fazer um processo de avaliação de riscos para saber o que você faz com aquele risco que foi identificado, analisado e avaliado. Se você vai deixar do jeito que está, se você vai tratar, qual é a prioridade. Aí que entra as metodologias de análise de risco. Depois a gente vai estabelecer as medidas de prevenção. E é aqui onde a maioria das empresas peca, ou a maioria dos profissionais vacila. Porque para aqui. Tá entendendo? Você vai lá, você faz a 1. Você vai lá, faz a 2, você vai lá e faz a 3. Só que daqui para frente você não continua. Por quê? Porque você não tem engajamento da liderança, não tem participação dos trabalhadores. Então você para aqui. Aí é por isso que a atuação ela é de cartorial. Como é que está a implementação e acompanhamento daquilo que você identificou, avaliou, estabeleceu de medidas de controle? Você precisa colocar em prática, você precisa fazer acontecer o negócio, pessoal. Gerenciamento de riscos ocupacionais não é papel, é um conjunto de ações que precisam ser feitas para eliminar perigos que podem ser eliminados, reduzir aqueles riscos que não podem ser eliminados, aquilo que não pode ser eliminado nem reduzido, você vai controlar. Ponto. É aí que entra o gerenciamento de riscos ocupacionais. Não é papel. Tudo que eu falei para vocês, pessoal, não é papel. É um conjunto de ações que a empresa ela precisa fazer, ela precisa colocar em prática, ela precisa de fato tirar do papel, entendeu? A gente precisa ter essa visualização, tranquilo? Como é que a gente consegue colocar isso em prática na empresa aí que vocês trabalham, que vocês prestam serviço? Pessoal, é entendendo como implementar o gerenciamento de riscos, que é essa imagem que está aparecendo aqui para vocês, ó. Etapas para implementar o gerenciamento de riscos ocupacionais. Quais são as etapas, pessoal? Primeiro de tudo, vocês têm que fazer o levantamento da situação inicial. Você tem que fazer um diagnóstico. Qual é a situação atual da empresa que eu estou? Quais são os acidentes, as doenças, os riscos? Entendeu? Você tem que fazer isso daqui. Ah, mas eu não tenho, a empresa que eu estou trabalhando, ela não tem nenhuma informação, ela não tem dado, ela não tem nada para mim trabalhar. O que eu posso fazer? Como é que eu vou fazer um levantamento da situação inicial? Se eu olhar indicador e tal, a empresa não tem nada. Pessoal, usa a ferramenta disponível. Usa o que você tem, mas faz alguma coisa, tá beleza? Olha o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Observatório de SST é uma excelente ferramenta que você pode utilizar. Vamos supor que eu, por exemplo, vou fazer um trabalho numa empresa, vou pegar aqui, ó, perfil dos acidentes de trabalho, tá beleza? Vamos supor que essa empresa, ela fica lá, vamos colocar aqui, Contagem, transporte rodoviário coletivo de passageiros. Vou dar um exemplo que seja isso aqui. Fratura, 29%. Perda ou diminuição da audição, pessoal, 15%. Olha só, 15%. Perda auditiva ou perda induzida pelo ruído, como queiram.
Entendeu? Ou seja, eu vou avaliando os dados que tem aqui, eu vou fazendo o quê? Eu vou começando a entender qual é o problema da empresa. Por isso que a primeira coisa que a gente tem que fazer é levantamento da situação inicial. Como é que a gente vai melhorar o desempenho de SST de uma empresa se eu não sei qual é o desempenho dela atual? Eu tenho que entender o atual desempenho dela. Como é que a gente sabe o desempenho de uma empresa? Eu vou olhar os dados, as informações que ela tem. Não dei, vou para dado público. Olha o observatório de SST, pessoal. Uma excelente ferramenta. Fui lá, fiz o diagnóstico da situação. O que, que a gente vai fazer depois? Pessoal, depois a gente vai estabelecer as políticas de SST. Política de SST é o comprometimento da alta liderança com o assunto. Depois você vai fazer um planejamento. Você fez o levantamento, estabeleceu a política, um planejamento. O que é fazer esse planejamento, pessoal? O que você precisa fazer? Basicamente, aqui você pode dividir isso em 3 etapas. Você pode fazer uma avaliação de requisitos legais, você pode fazer uma avaliação de riscos e você vai determinar os objetivos que você quer, tanto com a avaliação de risco como a avaliação dos requisitos legais. Estabelecer o objetivo, prioriza, executa. Antes de executar, a gente entra nos mecanismos de suporte. O que eu preciso para aquilo acontecer? O que sustenta a execução desse plano de ação? Vou implementar, fazer acontecer. A maioria, como eu falei para vocês, dos profissionais param aqui. O PGR é uma ferramenta de planejamento. Ele só vai ser uma ferramenta que vai auxiliar no gerenciamento de risco se você implementar e acompanhar, verificar. Com base na implementação, no acompanhamento, na verificação, vai estabelecer as melhorias. Essas são as 7 etapas que a gente tem que fazer, colocar em prática, implementar para que você tenha um gerenciamento de riscos ocupacionais. Isso daqui é a base de qualquer profissional da área de segurança do trabalho. A conclusão de um relatório meu, para vocês terem uma ideia. Veja só, pessoal, como que eu começo o relatório? Olha só para ilustrar para vocês, é número, é dinheiro. Tá vendo? É dinheiro. O relatório aqui é tudo falando de dinheiro. Eu não estou falando de gerenciamento de riscos ocupacionais. Eu não estou falando de programa de gerenciamento de riscos. Eu estou falando de dinheiro, estou falando de custo, estou falando que a empresa está perdendo. Aí eu venho aqui e dou razão, ó, eu contextualizo por que ela tem aquele problema. Falo das doenças que ela tem, do setor mais atingido, tá vendo? Falo tudo isso, as principais causas de acidentes. Né? Falo tudo no relatório, deixei em branco e lógico, né? Para não mostrar dados que não dá para mostrar, né, pessoal? Para chegar lá no final, né, vamos chegar lá no plano de ação, nas recomendações. Plano de ação. Avaliar a possibilidade de ingressar na esfera judicial, né, uma ação. Analisar os benefícios computados. Para quê, pessoal? Analisar, né, compreender a causa raiz dos acidentes e adotar medida preventiva para evitar a reincidência dos acidentes. Principalmente nos setores açougue, frios, freio de caixa. Risco de queda, corte e ósseo muscular. A maioria começa falando por aquilo ali. Tem que ter PGR, tem que ter AIT, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ter tudo isso. Não. Esquece. Começa lá pelo topo, tributação. Vai mostrando tudo que a empresa está perdendo. Lembra lá? Custos e passivos. Mostra tudo. O empresário ele não tem que entender de PGR, ele não tem que entender de gerenciamento de riscos ocupacionais, ele não tem que entender da IT. Quando você mostra isso, que ele tem um impacto de 4 milhões de reais, pessoal, quando você fala para ele, ó, meu serviço vai ser 10 mil por mês, são 120 mil reais ano. Ele olha, pô, 120 mil perto dos 4 milhões, pô, isso aí é dinheiro de pinga. Agora, quando você não tem um parâmetro, uma baliza para mostrar para o tomador de decisão da empresa, você fala 120 mil para ele, pô, é muito dinheiro. Porque ele não consegue ver por causa de multa, mas se eu for fiscalizado, se eu for multado, não, eu estou mostrando para ele. Esse é o dado dele, não é meu. Precisa conectar esses dois assuntos. Visão SST Business, visão de negócio. Olha a área de SST sob a ótica do empresário, do tomador de decisão.